E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é quente e eu prometo que vocês vão sair deste vídeo com a sensação de que a Globo News levou um verdadeiro banho de realidade. Desde que a PGR apresentou aquela denúncia cheia de falhas contra o presidente Bolsonaro, a Globo News tornou-se um circo. Só chamavam advogados e juristas que concordavam com a narrativa do golpe. Mas hoje, eles decidiram chamar o advogado de defesa do Bolsonaro, Celso Vilardi, e, meus amigos, foi um verdadeiro almoço e janta para os militantes de plantão. O Otávio Guedes, que estava todo pomposo desde ontem, soltando suas baboseiras, perguntou ao Celso se ele não achava as provas do golpe robustas. Sabe o que aconteceu? O advogado deu uma aula de humildade que até o bordão da emissora foi parar no meio. Pode isso, Arnaldo? E a Andréia Sadi tentou interromper o Celso, mas só fez papel de ridícula. Então, se vocês querem ver a Globo News levar um baile de verdade, fiquem comigo até o fim do vídeo. Eu li 2 vezes a denúncia, sou leigo, o que é até melhor, né? Já que se trata de uma história, como o senhor muito bem. É um encadeamento de fatos, é como uma corrente, que um elo vai se ligando ao outro. Mas essa denúncia, esse contar de história, não se dá com base em testemunhos, em depoimentos, se dá com base em fatos. O senhor não achou que esses fatos levam a uma tentativa de golpe de Estado? Inclusive, a reunião de embaixadores, por exemplo, entra no contexto de construção de uma mensagem de que as urnas não são confiáveis, portanto, o Lula não é o presidente legítimo, que desemboca em 8 de janeiro. Então, o senhor não concorda que esse contar de história tem muito mais substantivo do que apenas testemunho? Não, eu com todo respeito, e sou o primeiro a dizer que nós temos que admitir o contraditório, Otávio, eu não concordo. Primeiro, o presidente Bolsonaro critica a questão das urnas, não foi em 2021, 2022, desde o tempo que ele é deputado. A questão das urnas, nós sabemos que o Congresso aprovou a questão do registro impresso. Foi vetado, o Congresso derrubou o veto. Seria essa uma medida antidemocrática? Esse é um recado que nós estamos passando que incentive um golpe de Estado, porque as pessoas, na maioria do Congresso que representa a população, disseram não confiar na questão das urnas eletrônicas e queriam registro? Então, eu não concordo. Uma coisa é crítica, outra coisa é participação em delito, é execução de golpe de Estado. São coisas absolutamente diferentes. E também não concordo, com todo respeito, também não concordo que nós estamos falando de fatos independentes. O cerne da acusação a acusação está baseada, sim, na delação do Cid. É que, na verdade, a denúncia deu uma disfarçadinha nisso. Por quê? Porque, na verdade, essa delação, como todos nós sabemos, né, é uma delação que contraria as normas mais elementares. Em primeiro lugar, o delator apresentou uma versão, apareceu na Veja áudios que ele próprio confirmou, questionando a sua própria voluntariedade. Ele questiona a sua própria voluntariedade e ele se comunica com um terceiro vazando a delação. Aí vai a autoridade e pergunta para ele assim, mas escuta, quem era o seu interlocutor? E aí ele responde assim, não lembro, pode ser meu primo, minha prima, meu tio ou minha tia. Isso não é piada, ele disse isso. E todo mundo fingiu que não aconteceu nada. A delação não foi rompida, ele quebrou a delação naquele momento. Aí nós vamos mais adiante. Chega um relatório da Polícia Federal que diz que ele mentiu. Vocês estavam agora com os vídeos. Que ele mentiu, mentiu e se contradisse. Isso é o que disse a Polícia Federal. Aí vem, efetivamente, o Procurador-Geral da República e pede a prisão dele. E diz que ele descumpriu o acordo, apontando a cláusula do descumprimento. Ele pede a prisão e determina a rescisão do acordo. E aí o que aconteceu? O ministro determinou uma audiência. Uma audiência para salvar a delação. Doutor. Já que eu estou aqui na Globo, a pergunta é, pode isso, Arnaldo?
Doutor, pode marcar uma audiência para salvar a delação? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Outra pergunta. Pode dizer para o colaborador, desculpe, Otávio, só vou concluir. Tá. Pode dizer para o colaborador, o juiz da causa, pode dizer que se ele não falar a verdade, ele vai ser preso e perde imunidade para sua filha, para sua mulher e para o seu pai? O juiz pode fazer o papel de instrução no processo penal? Isso não fere o sistema acusatório? Nós vamos discutir isso. Calma, que o Otávio não apanhou sozinho, não. A Andréia Sadi, que adora se fazer de entendida, tentou declarar o Bolsonaro culpado na cara dura, citando o depoimento dos comandantes das Forças Armadas. Sabe o que o Celso fez? Ele olhou para ela e falou na lata. Não foi isso que o general disse. E ainda deu uma aula sobre todas as incoerências da denúncia, com fatos que ninguém consegue refutar. Foi um baile tão grande que até eu fiquei com dó da militância de plantão. Continuem assistindo comigo essa humilhação épica. Porque a gente estava aqui mostrando, só para explicar para o nosso assinante, alguns trechos da delação do Mauro Cid. Mas o senhor sabe muito bem, como criminalista experiente que a denúncia não se baseia apenas nas informações da delação do Mauro Cid. Por exemplo, queria trazer aqui depoimentos dos comandantes das forças, Freire Gomes e o Batista Júnior, que em juízo, né, os investigadores da PF, eles confirmam ali que Bolsonaro tentou apresentar um plano de golpe, que eles não toparam, que inclusive Bolsonaro foi avisado que se ele tentasse alguma coisa adiante, avançar com essa tentativa de golpe, que eles poderiam dar a voz de prisão para ele. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, assim, como é que pode ser possível essa articulação de um golpe de Estado no governo Bolsonaro sem Bolsonaro saber? Andréa, em primeiro lugar, eu aceitei participar do programa. Eu gostaria de falar sobre grandes questões, eu não vou fazer uma defesa item a item. Mas, como você tocou nesse assunto, eu me permito discordar de você. O que o general disse, nas palavras dele, é que foi apresentado um documento e, ao final da reunião, o presidente disse que ia verificar e comunicaria a sua decisão. Tanto o presidente Bolsonaro, em nenhum momento, nas palavras do general, disse algo nesse sentido de que ele estaria colocando um plano em andamento, etc, etc. Então, essa não é a questão. Sinceramente, não foi isso que ele disse. Em segundo lugar, também, sem querer entrar na particularidade do mérito, porque esse não é o momento, eu tenho que apresentar a defesa e não vou fazer a defesa numa entrevista. Mas é preciso olhar a denúncia, porque eu também penso diferente de algumas pessoas que têm se manifestado, que a denúncia, na verdade, não é incoerente, ela é incoerente. A denúncia apresenta 3 planos, não é? Operação Luneta, a Operação Punhal Verde e Amarelo, o artigo da Constituição, que estaria na minuta. Num plano, fala-se numa matança no dia 15 de dezembro. No outro plano, era assinar um documento que levaria à prisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de um plano em andamento que era para matar ou era um plano para prender uma pessoa? A denúncia não esclarece isso, ela coloca o presidente como responsável de todos os atos, mas ela não esclarece isso. Então, com todo respeito, sequer a acusação tem um ponto de vista sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro. É um plano que estava em andamento para o dia 15 ou é um plano que estava em andamento para assinar o decreto com o estado de sítio? Isso não está esclarecido na denúncia, mas eles são incompatíveis entre si. Eles são absolutamente incompatíveis entre si. Então essa é uma contradição muito importante da denúncia. E isso nós vamos abordar no momento correto. E para fechar com chave de ouro, o Otávio tentou de novo. Dessa vez, ele falou da delação do Mauro Cid como se fosse um advogado da PGR, tentando validar os argumentos do Alexandre de Moraes. Sabe o que aconteceu? O Celso deu mais um baile no militante leigo, deixando ele sem resposta e ouvindo uma verdadeira aula de direito.
Quando o advogado terminou de falar, o estúdio inteiro ficou de cabeça baixa. Parecia até velório. E olha que eu nem estou exagerando. A esquerda não sabe o que fazer quando encontra alguém que realmente entende do assunto. Então, você não tem que chamar ele para ouvi-lo? Isso não está no processo? Ó, chama o delator e fala, olha, descobrimos isso, como é que você não contou? Se não faz parte do processo legal, esse é um ponto. E segundo ponto, o senhor disse que o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter dito que, olha, se cancelar essa delação, você vai perder o benefício e a sua família também, porque ele já havia delatado a família. Até a gente debateu, o Merval até levantou esse ponto aqui no programa. Mas isso não é igual o juiz, quando está na frente da testemunha, diz o senhor está sendo obrigado a falar a verdade, se não falar a verdade é crime. Ou seja, é uma ameaça ou uma advertência processual, digamos assim? Bom, agradeço a sua pergunta, é muito importante a gente esclarecer. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior respeito pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu conheço o ministro há mais de 20 anos. Tenho o maior respeito por ele e tenho certeza das suas boas intenções. Agora, juízes podem cometer equívocos e a defesa cabe requerer ao tribunal o reconhecimento de um determinado equívoco do juiz. Então, em primeiro lugar, evidentemente que quando você está tratando, Otávio, da advertência a uma testemunha, realmente, o juiz tem que advertir a testemunha. Se o senhor não falar a verdade, o senhor vai ser processado por falso testemunho. Isso é um dever do juiz. De qual juiz? Do juiz que está presidindo a instrução processual. No caso do delator, não. Nós estamos numa fase pré-processual. No caso do delator, nós estamos falando de conversas que foram estabelecidas de um acordo que foi estabelecido com o Ministério Público e com a Polícia Federal. No caso, foi com a Polícia Federal e depois o Ministério Público participando. Então, eventual possibilidade de correção, de tomada de um novo depoimento, teria que caber à Polícia Federal e ao Ministério Público. O Poder Judiciário não pode. O Poder Judiciário, segundo a lei, só deve atuar para homologar. E os benefícios vão ser julgados na sentença. O que aconteceu aqui não é uma advertência. E, aliás, agradecendo a sua pergunta, se fosse possível uma advertência, essa advertência já teria sido feita lá atrás, quando vazaram os vídeos, os áudios. Então ele foi advertido lá, foi mantida a delação e depois ele mentiu de novo. E agora nós estamos inaugurando o seguinte, mais uma chance para rever. Se ele mentir, ele descumpriu o acordo. Ele assinou um acordo que ele era obrigado a falar a verdade. E agora, nós vamos tomar como verdade absoluta o que ele disse nesse depoimento? Por favor. Doutor Celso. E aí, meus amigos, chegamos ao final desse vídeo, que com certeza deixou a esquerda com os cabelos em pé. Obrigado a todos que chegaram até aqui. É impressionante como a narrativa do golpe desmorona quando colocam um profissional qualificado como o Celso Vilardi para falar. Ele mostrou, com fatos irrefutáveis, que essa delação do Mauro Cid é uma farsa, cheia de coerções e alterações. Mas, vamos combinar, o grande problema é que, por mais sólidos que sejam os argumentos do advogado, parece que o julgamento já está decidido antes mesmo de começar. O Alexandre de Moraes, como sempre, está lá no seu trono, ignorando as ilegalidades e fazendo o que bem entende. E aí, o que vocês acham? Concordam que essa delação do Mauro Cid deveria ser anulada? Comentem aí embaixo, porque eu vou responder o máximo que puder. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A esquerda não vai gostar nada desse vídeo, mas a verdade precisa ser dita. Até o próximo vídeo, pessoal. Nos vemos em breve.